Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação que tem para ultrapassar, para ir além exatamente dessa própria obrigação. E eu fico encantado que aqui nós estejamos hoje, no dia 26 de agosto, que é uma data para mim muito especial, porque ela lembra o aniversário de nascimento de uma das pessoas excelentes, para mim, absolutamente admirável, um homem nascido na Polônia, do que seria hoje a Polônia, na época era a Rússia, né, e que quando faleceu, era cidadão norte-americano, uma pessoa inestimável para a nossa vida, que é Albert Sabin. Albert Sabin, aquele que inventou a vacina contra a poliomielite de gotinha. Existia já a vacina do Dr. Salk, mas que era injetável. E esse homem, o especial, o estupendo, o excelente Albert Sabin, nasceu no dia 26 de agosto de 1906. Hoje faz 116 anos do nascimento desse homem, que faleceu em 1993, mas que fez uma trajetória de contribuição, de capacidade de doação e de generosidade. Aliás, só por curiosidade, ele era casado com uma brasileira. Ele se casou, ele veio muitas vezes ao Brasil, Albert Sabin, mas ele, em 1972, ele já tinha se casado antes, mas quando se separou, ele casou-se com uma brasileira e com ela viveu até o dia em que faleceu, em 1993. E Albert Sabin, ele criou uma das coisas mais importantes no nosso tempo contemporâneo, que foi uma forma de proteger a vida, proteger as pessoas em relação a um vírus que estava crescendo cada vez mais a partir do início do século XX. O vírus da poliomielite sempre existiu, claro, na circulação humana, mas nós humanos nunca tínhamos nos encontrado tanto. Porque o vírus não é digital. Ele tem do digital o nome, né, de ser vírus no sentido daquilo que ataca. Mas o vírus não tinha ocasião, seja qual for, de nos encontrar rapidamente. Por exemplo, em 2020, entre a notícia de que havia alguns casos na China, em janeiro de 2020, alguns ainda em dezembro de 2019, para que isso chegasse no mundo e se transformasse numa pandemia, foi questão de 60 dias. Isto é, o mundo foi atingido em bloco porque nós desenvolvemos muito a facilidade do contato, da comunicação, da proximidade. E o final do século XIX, começo do século XX, porque facilitadas as comunicações, o uso do automóvel, o uso do trem, os primeiros modos do avião, fez com que o vírus da polio, que estava trancado em algumas regiões do planeta, ele pudesse se espalhar. E, sem dúvida, tão forte que ele pegou, por exemplo, o presidente norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial, que foi o Roosevelt, que foi contaminado e teve pólio com 39 anos de idade. E quanta gente no dia a dia que acabou se salvando, porque vários de nós recebemos aquela gota da vacina pelo excelente Sabin. Mas a excelência dele não está só em ter criado a vacina. A excelência dele não está só em ter se casado com uma brasileira que ele não conheceu no Tinder. A excelência dele está em que Albert Sabin, que salvou milhões e milhões de vidas, porque a poliomielite, além de tudo, ela não tem apenas a possibilidade de deixar alguém com dificuldade de locomoção, com paralisias, ela é letal em muitos casos. Sabe o que ele fez, o Albert Sabin? Ele abriu mão da patente. Isto é, ele inventou uma vacina, criou a condição de receber um retorno financeiro imenso, que seria justo até que ele o tivesse, porque era a criação dele, mas ele decidiu que, em função do que ele já recebia pela atividade, pelo trabalho, pelo ensino na universidade nos Estados Unidos e depois no mundo europeu, que ele iria abrir mão da patente. É interessante isso. É mais ou menos como nós, que temos algumas coisas que são abertas, gratuitas no mundo digital, e outras elas são remuneradas, de maneira que a gente possa ter também o retorno das condições autorais. Mas olha que magnífico. Quando no Brasil se criou, em 1982, o Zé Gotinha, ele foi criado, o Zé Gotinha, em 1982, e muitas pessoas aqui passaram por isso, as crianças especialmente. Alguns de nós já tínhamos mais idade, como era o meu caso,
né, passaram por algo que foi construído por Albert Sabin, alguém excelente, que em vez de, ao se deparar com um vírus agressivo, com um vírus absolutamente danoso, em vez de sentar e dizer assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Ele decidiu algo especial, que é o que recusa a mediocridade, que é, em vez de colocar reticências, isto é, 3 pontinhos no que eu posso fazer, coloca um ponto de interrogação. E aí a frase, em vez de ser o que eu posso fazer, ela se transforma em o que é que eu posso fazer, isto é, se torna disponível para auxiliar, ajudar. É quando a pessoa se pergunta o que é que ela pode fazer, em vez de desistir dizendo de modo desalentado, o que é que eu posso fazer. Há muitas coisas que você e eu temos, às vezes, o desejo de desistir. No entanto, pessoas excelentes ou que desejem sê-lo, são aquelas que persistem, insistem, vão buscar, querem deixar, como o Pedro lembrou aqui, um legado, uma obra. Eu tenho um livro mais antigo, que eu aprecio muito, chamado Qual é a Tua Obra?, que depois é completado por um outro mais recente, que é Por que Fazemos o que Fazemos. Eu não tenho dúvida que se eu perguntasse ao Albert Sabin por que ele fazia o que fazia, ele talvez respondesse e haveria outra coisa a fazer, a não ser ir buscar aquilo que oferece possibilidade, alternativa, êxito na vida. Por isso, excelente Albert Sabin. E por isso, nos 116 anos, né, de nascimento dele, nós temos de honrar e, ao mesmo tempo, seguir o exemplo de pessoas que, como ele, são capazes de, no lugar de deixar de lado, levantar-se e se tornarem dispostas a fazê-lo. O que é que eu posso fazer? Não como ofensa, não como petulância, mas como disponibilidade.